Mas não tem como a gente falar do povo cátaro sem a gente falar da Madalena, né, que teria chegado. Então eu gostaria primeiro de fazer um parênteses para as pessoas entenderem, porque o ser humano ele gosta muito de polarizar respostas no 100% é isso ou é aquilo, que é uma característica da dualidade, né? Até porque o nosso universo ele funciona com ou é ou não é. Do jeito que a gente funciona, a nossa tecnologia mental no nível que nós estamos hoje, ou você mentaliza que uma coisa é ou ela não é. A dualidade é isso, né? Isso é um copo, o resto que não é esse copo, não é, né? Então isso aqui não é um copo. Toda bandeira que você levanta, existe, aqui não é. Não tem como você... Então, por isso que eu sempre falo, esse pessoal que se diz não binário é o povo mais hipócrita que existe. Porque a partir do momento que você se autodenomina não binário, então existe você que é não binário, e existem os outros que são binários. Então você continua fazendo parte de um sistema binário. Não tem como você não... Eu sou não binário e criar um sistema não binário. Não. Você está dizendo que você é não binário, então existem os que são binários. Então você está no sistema binário de qualquer forma. Você pode tentar fazer isso de todas as formas, você vai cair no sistema binário, né? Então, assim, dentro disso, né, dessa questão desses equilíbrios, vamos falar então da questão o que foi e o que não foi. Que as pessoas perguntam, Madalena foi mesmo para a França? Foi Madalena mesmo que chegou lá? Quem foram as 3 Marias que chegaram? Foi a mulher de Cristo mesmo? Existiu a mulher de Cristo, né? Existiu a mulher de Cristo, né? Jesus foi Jesus mesmo? Cristo era um título? Cristo era um título, né? Então vamos entender. Quando a gente pega a história de Damuse ou Dumuse, é a mesma história de Jesus. Tammuz, ou Dumuse, Horus, Mitra, né? Jesus e alguns outros aí, todos eles, teoricamente, falam que nasceram no dia 25 de dezembro. Todos eles vieram de Imaculada Concepção nas crenças. Todos eles teriam morrido de alguma forma de sacrifício, sim. E alguns deles crucificados. Não todos, né? Porque no caso do Horus, ele foi esquartejado. Horus não, do Osíris, esquartejado. Então, o que aconteceu? Qual foi a história original? Né? Alguém veio e vivenciou esses fatos. Alguns desses fatos. As histórias foram sendo repetidas por outros, ou elas foram sendo contadas de outra maneira, tendo modificações que fossem convenientes para aqueles que contavam a história. Né? Porque o Jesus da Bíblia, a história dele, não bate com a do personagem real que veio, em 100%. Né? Porque quando você lê, inclusive, as interpretações de Paulo depois, né? Aquilo é a interpretação dele a serviço do G.O. Né? Para ter dominação sobre as pessoas ali. E que é considerado uma grande referência. Né? Mas ele fez um serviço magnífico, porque ele convenceu todo mundo. Seguimos até hoje, inclusive. Sim, ele foi um grande agente. Né? Ele promoveu o que foi solicitado. Né? Tem 2 passagens bíblicas, eu não sei de cor, que citam o Paulo, quando ele ainda era Saulo. E ele é citado como um agente. Ele é chamado pelo pessoal ali do Sinédrio como um agente para resolver alguma coisa para eles, né? Então, assim... Então, o que aconteceu? Madalena foi Madalena? Quem chegou na França foi Madalena mesmo? Então, gente, vamos pensar no seguinte. Existem títulos que são colocados, né, até pelos parceiros, que são faixas de frequências, né? Então, por exemplo, Merlin foi um personagem só? Foi um velhinho bruxo idoso? Não, gente. Merlin era um título que existia para um tipo de druida, quem tinha domínios das ciências naturais ali. E quando eles atingiam um certo nível de domínio das leis universais, das suas tecnologias mentais, aquela população passava a chamá-lo de Merlin. Né? Tanto é que até dentro da igreja de Rennes-le-Château, que é no sudoeste da França, vou mostrar algumas coisas depois da igreja, lá dentro da igreja tem uma pintura do Merlin. Dentro da igreja. E tem um demônio lá também, um Asmodeu lá dentro da igreja também. Né? Então, assim... Aí você fala, mas o Merlin viveu em que época? Que você encontra contos que falam que foi numa época, foi em outra, foi em outra. Mas por quê? Porque como era um título, foram épocas diferentes. Sim. Épocas diferentes.
né? Assim como quando você lê os textos Anunnaki sobre o Enki, você vai ver que em várias fases de seu desenvolvimento, seu compromisso ali, ele tem títulos diferentes. Mas por quê? Davam um título em função do cargo que ele estava exercendo na época. Da função que ele estava exercendo. Ou do grau que estava atingindo. Exatamente. Né? Então, a questão de falar que foi a Madalena é o que a Madalena representa. Tirando a distorção de falar que era uma prostituta, uma pecadora, né, para aqueles que estudaram a fundo, ela representava uma sacerdotisa de alta casta, de família rica. Né? Então, ela era próspera. Uma região riquíssima, inclusive, que é Magdala, né? Exatamente, Magdala, uma região riquíssima. Então, ela era muito próspera, ela tinha um conhecimento, né, de leis universais. Então, vamos analisar assim, a visão da Madalena. No pior dos casos, colocam como se ela fosse uma prostituta que fosse apedrejada. Ser apedrejada. Agora, eu desafio qualquer pessoa a achar uma passagem da Bíblia que fale que a prostituta que ia ser apedrejada lá foi relacionada com a Madalena. Não existe a relação. Tem uma parte que tem uma prostituta que ia ser apedrejada. Momento algum, falam que era Madalena. Não tem mais nenhuma parte que fala que aquela lá era a Madalena. Não. Falaram de uma pessoa ali, mas associaram a imagem dela a essa prostituta. Mas na Bíblia não existe parte nenhuma que isso foi associado de verdade. Então, isso foi feito de propósito. Quando começaram a colocar a importância da Madalena, talvez como uma esposa de Jesus, teve um bispo que atrelou essas imagens para que as pessoas falassem, olha, gente, o absurdo que a gente está falando, pegando uma prostituta e querendo colocar no mesmo nível, né, da parte masculina. Mas isso, na programação do subconsciente, é mostrando a mulher está bem abaixo. Ela é suja. Sim. Entende? Então, assim, no pior dos casos ali, a Madalena foi colocada primeiro como uma prostituta. Depois disso, aqueles que não chegaram nesse extremo, era uma pecadora. No melhor dos casos oficiais, ela era uma seguidora de Jesus. Uhum. Ou seja, o mestre mesmo era Jesus. Ela era a seguidora. No melhor cenário. No melhor cenário. Esse é o melhor cenário. E uma seguidora que causava um certo desconforto entre os outros apóstolos. Exatamente, uma ciumeira. Porque foi a que o encontrou depois, no terceiro dia. Sim, exatamente. Né? Então, uma certa ciumeira. Que existe nos seres humanos até hoje, né? Um ciúme de tudo, né? Mas eu acho que no caso deles, inclusive, conflitava, né? Com essa percepção de a mulher ter alguma importância entre os hebreus, né? Exatamente, porque ela deveria ser inferior. Entre os judeus, né? Hebreus e judeus, né? Sim. É mesmo, porque é a mesma origem. É uma continuidade, né? Mas assim, eu estava até olhando alguns evangelhos ligados aos apócrifos, né? No evangelho de Filipe. Aí você vai saber falar melhor do que eu, mas eu achei muito interessante que há passagens no Evangelho de Filipe que relaciona a Jesus e Maria Madalena como koinonos, que significa parceira, consorte ou esposa de Jesus, né? E esse evangelho é um dos evangelhos proibidos. Não se pode considerar essa hipótese dela ter sido mais do que uma prostituta, mais do que uma seguidora, mas alguém que era igual a ele, era uma consorte dele. Exatamente, porque, gente... E aí falam assim, mas o Jesus não teve várias mulheres? Quando aceita-se essa posição que foi diferente? Gente, ao longo de sua vida, sim. Mas ele não teve várias ao mesmo tempo, como algumas pessoas, né? Não é bem assim. Ele não é poligâmico necessariamente. Não foi todas ao mesmo tempo. Né? Então, assim... A Madalena foi a última ali que acompanhou, que a gente sabe por dados históricos. Depois disso, a gente não tem informações, né? Do que aconteceu ali. Então, assim, as pessoas, elas interpretam os textos segundo a sua conveniência, né? Para justificar aquilo que elas querem para o seu olhar pessoal. E assim é a nossa sociedade, que é importante a gente analisar isso. A nossa sociedade, ela é baseada em pessoas. Se a gente olhar quem são as pessoas que fazem as leis, né, e que criam a estrutura da sociedade, não são as pessoas mais conscientes que tem. Então, se você pega, por exemplo, quem estudou muito direito e filosofia, né, existe um grande pensador que foi professor na universidade que eu estudei até lá em Paris, que é o Michel Foucault. Né? Todo mundo gosta de idolatrar o Foucault, um gênio e isso. Mas, gente, ele tinha vários
várias questões aí de assédio com crianças e coisas absurdas. Ele ia para a África para vivenciar várias coisas. Quem quiser detalhes dessas coisas, assiste o canal... como é que chama o Brasil? Brasil Paralelo, exatamente. Brasil Paralelo. Você vai ver ali o que ele fazia. Ele e o Jean-Paul Sartre, que era também um nosso... Idolatrado. Jean-Paul Sartre e o Michel Foucault faziam passeatas para diminuir de muitos anos a idade para a emancipação das crianças. Para quê? Para que eles pudessem se relacionar com elas. E, gente, isso não é segredo conspiracionista, não. Qualquer lugar que vocês olharem, vocês vão ver as passeatas lá que eles fizeram. Então, assim, vocês vão pegar a base da psicanálise, o Freud. Né? O cara era apaixonado pela irmã, tinham vários distúrbios em várias questões emocionais e sexuais. Né? Ele não era bem resolvido com nada, porque ele era, quando eu falo de distúrbio, não é porque ele escolhia uma coisa ou outra, porque ele era um conflito interno com tudo. Né? Desmaiava quando alguém não fazia o que ele queria. Então, assim, prescrevia cocaína para as pessoas, né? Usava muita cocaína também. Né? Então, assim, muitas histórias. Então, ele era muito perturbado. Fazia parte de grupos, seitas, grupos fechados, que pregavam o controle das pessoas. Então, você tinha que fragmentar a mente das pessoas para ter domínio sobre elas. Então, assim, também tem vários estudos para você ver. Então, assim, são pilares que a gente tem na sociedade como grandes cientistas e filósofos que criaram os pilares que sustentam, né, a nossa sociedade. Que estão nas universidades atuais. Que estão nas universidades atuais. Então, quando você vê que que as cabeças pensantes que criam as regras para a população não são para a população se sentir mais protegida, mas para a população estar mais sob dominância e a serviço do que eles querem, não tem como você esperar que o mundo melhore se baseando nisso, né? Por esse princípio, porque não é um movimento para melhorar para a população. Nunca foi. Porque a origem está onde? Naquele movimento lá atrás, quando criaram a estrutura piramidal e colocando a mulher lá embaixo. E que se repetiu nessa história que a gente está buscando aqui dos cátaros. Exatamente. Não vou nem chegar nos cátaros ainda, né? Mas nessa história de Maria Madalena e de todo o legado que ela trazia, né? Exatamente. Engraçado, Otávio, que você está fazendo esse paralelo de Jesus e Merlin, né? Que é um título. A gente pode fazer uma analogia semelhante quando a gente pensa Madalena e a Morgana? Madalena, Morgana, Ísis, né? Todas representando praticamente um mesmo arquétipo de uma sacerdotisa, né? De uma sacerdotisa que não baixava a cabeça para tudo ali na época, mas são sacerdotisas, né? Então, assim, dentro desse movimento todo, quando a gente entende a lógica de como funciona a dominação, a gente entende porque vendem certas ideias para a gente. Tanto a da liberdade absoluta sexual por um lado, quanto a da contenção sexual do outro lado. Dois polos opostos na dualidade. Exatamente. Né? Você vai para um extremo ou para o outro e nenhum desses te desenvolve. Porque você precisa achar um equilíbrio. Equilíbrio com a polaridade oposta e equilíbrio das suas polaridades internas.